Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha eu aqui, já sem um barrigão e com barulhinho de fundo. Depois de um longo período para variar, sem postar vídeo aqui no canal, mas acho que vocês já ouviram o barulhinho. É um vídeo muito especial hoje. Hoje eu venho contar a vocês o relato do meu parto aqui nos Estados Unidos. É um vídeo muito emocionante pra mim. É muito bom poder contar isso pra vocês, dividir essa experiência e de tentar passar um pouco da emoção, o sentimento que eu tive. Claro, ter um filho. Só quem passou por isso pra conseguir descrever e sabe Deus se a gente consegue descrever essa sensação, essa emoção. Mas vamos lá. Ter um filho nos Estados Unidos é algo muito curioso para muita gente. Eu fui descobrindo aos poucos também. Não foi nada planejado, vou ter um filho nos Estados Unidos. Bom, quem me acompanha aqui no canal já sabe toda essa história da minha gravidez. Então tem todos os diários de gravidez aqui na playlist para você acompanhar. E eu vou deixar no cardzinho aqui em cima para vocês verem. Se eu estiver olhando muito para baixo é porque nesse momento eu estou amamentando. Então o Baby Theo tá bem saudável, eu tô conseguindo amamentar graças a Deus, mas vamos ao começo. No dia 1º de março fui a uma consulta do pré-natal normal. Fiz todo o que eu sempre faço, então fiz a coleta de urina, fiz um exame de sangue, vi peso, vi minha pressão, tudo normal, tudo dentro dos conformes. E a doutora viu os batimentos cardíacos do Theo. Até então tudo normal. Ela veio me perguntar como que eu tava sendo essa semana pra mim. Eu falei, olha, no decorrer da gestação eu tô percebendo que os movimentos dele estão reduzindo. O que, a meu ver, é normal. Ele tá ganhando peso, tá ganhando estrutura e o espaço tá ficando apertado pra ele. Então os movimentos ficam bem mais suaves. Falei isso pra ela, ela achou melhor me encaminhar pro hospital. Liguei pro Oda, falei, amor, a médica acha melhor me encaminhar pro hospital. Lá elas fizeram todo o acompanhamento do batimento dele e de contrações. Viram minha pressão, então aquela triagem normal. Isso já na maternidade. Fiquei em observação, porém eu estava com contrações, mas não estava com contrações ritmadas. Eu fiquei acho que umas 5 horas no hospital e me mandaram pra casa. E eu tinha uma coisa muito na minha cabeça de que eu só iria pro hospital quando realmente eu tivesse certeza que o Theo estava para chegar. Porque eu não queria ficar nesse vai e volta da maternidade. E por um lado eu fiquei feliz, porque eu não fui por conta própria, eu estava bem. Se eu não tivesse a consulta na clínica, eu provavelmente não iria pra maternidade naquele dia, porque eu tava muito bem, não tava com... Eu sentia essas contrações, mas mal sabia o que era. Então pra mim tava muito suportável, tava bem tranquila. No dia 2 de março eu fui buscar minha tia no aeroporto, que ela chegou pra poder acompanhar o processo do parto do Theo e ajudar a gente aí nessas primeiras semanas. E eu tava super bem. E ela veio pra ficar 16 dias, a gente já com medo de que ele passasse das 40 semanas e não nascesse, né? No dia 5 de março, a gente foi passear no shopping e eu comecei a sentir as contrações. Sentia muita pontada, fisgada na virilha, dor na lombar. A partir daquele momento eu comecei a controlar o tempo, né, das contrações, porque eu tava naquela, eu só vou quando realmente for por tal nascer. E eu liguei pro Oda, falei, amor, se prepara porque vai ser hoje.
Quando eu comecei a sentir contrações ritmadas a cada 3 minutos, eu acordei o Oda e falei, amor, tá na hora, vamos. E a gente foi 30 minutos de casa até a maternidade. Eu cheguei na maternidade com muita dor. Eu conseguia rir, eu conseguia conversar, mas fui pra triagem, né? Pra salinha de acompanhamento. Então, a mesma coisa. E eu fiquei em observação por algum tempo. Até que chegou uma parteira, que nessa clínica são várias parteiras que te atendem. Nessa clínica não, nesse hospital. E eles vieram pra ver a minha dilatação. Então eu dei entrada no hospital às 11 horas da noite do dia 5 com 3,5 de dilatação. Nesse momento, a gente já estava conversando com toda a família, contando tudo e longe de todo mundo, né? Mas a gente sabia que em pouco tempo a gente ia ter o Theo com a gente. Quando eles viram que eu tava com 3,5 de dilatação, veio a mesma parteira verificar se tinha estourado a minha bolsa. Mas eles já iam me encaminhar para a sala de parto. Dali eu só saía com o Theo. Então já vieram me perguntar como eu queria anestesia, qual anestesia eu ia querer, né? E já colocaram todos os acessos, tiraram sangue, colocaram os acessos para colocar o soro e também o hormônio, caso precisasse fazer a indução do parto. Fui para a sala de parto. Na sala de parto, aqui nos Estados Unidos, pode entrar quem estiver com você. Ou seja, se o parto for normal, as pessoas que estiverem na sala podem assistir o parto junto com você. Eu já não sei que horas já era mais pra de madrugada, 1, 2 da manhã, não sei. Eu posso estar bem confusa em relação aos horários, porque eu entrei lá e eu perdi a noção do tempo. Então, vieram pra medir as minhas dilatações, né? Então, a cada 2, 3 horas vinha uma equipe pra medir minha dilatação. Passaram-se mais de 5 horas, vieram medir a minha dilatação. Eu estava com 3. Regrediu minha dilatação, nunca tinha visto isso. Mas tudo bem, já tinham colocado o soro, já tinham colocado o hormônio para indução do parto e eu continuei lá. Já tava com 40 semanas, né? Fizeram lavagem, colocaram a anestesia, colocaram catéter. Tinha 2 monitores do meu lado que eles mediam o meu batimento, media o batimento cardíaco do Theo, media o grau de contração. Só que ela começou a se distanciar e eu precisava do nível 10, eu tava com no máximo nível 8 ali. Eu cheguei a tomar umas 3 bolsas de soro, já trocaram 2 vezes o hormônio e nada. A minha prima chegou de Orlando, chegou pra acompanhar o parto também, a gente até achou que não ia dar tempo, mas como eu tava bem preguiçosa, deu tempo sim. E conversando com a família direto, estouraram a minha bolsa, porque ela não estourou, então fizeram ela estourar. No que estouraram a bolsa, depois eles vieram medir a cada 1 hora, 1h30, 2 horas. E, pasme, não mudou a contração, a dilatação continuava com 4, entre 4 e 5. Chegou um ponto que a enfermeira olhou, chamou a minha tia, chamou a Odair e veio me comunicar que possivelmente eles iam ter que me encaminhar para a sala de cesárea, porque já tinha passado muito tempo. Nesse momento, todo mundo ficou quieto, ficou preocupado, porque você vai se preparando para uma coisa e quando muda esse plano, você se assusta um pouco, né? Mas eu faria com toda certeza a cesárea, tudo pelo bem do Theo. A gente não queria que passasse o tempo dele nascer. Mas ficou aquele silêncio. E para contar para minha família, os meus pais que estavam no Brasil, meu irmão, minha cunhada, toda a família do Odair, que todo mundo fez plantão
literalmente. Eu tenho muito que agradecer a minha família, porque mesmo distante, eles todos, sem exceção, fizeram uma corrente muito grande pelo nascimento do Theo. Que o que todo mundo queria era poder estar junto, mas eu senti a presença de cada um deles comigo. O tempo todo eu tava conversando com eles por mensagem, fazendo videochamada com quem eu podia. Eu lembro das videochamadas, achei que não ia lembrar, mas eu lembro de cada uma delas, cada pessoa que eu conversei, que eu liguei, foi muito importante, porque eu precisava ouvir aquelas pessoas. Desculpa. Que é muito difícil, mas eu sabia que eles estavam junto comigo. Então todo mundo que eu vi nas videochamadas, todas as mensagens que me mandaram, eu tava acompanhando tudo. E nesse momento a gente ficou quieto. A gente não sabia mais o que falar pra quem tava no Brasil. E a única coisa que minha tia mandou foi: pessoal, o quadro se mantém o mesmo, mas informações só daqui a 3 horas. Que foi o prazo que a enfermeira nos passou. Então a gente acabou não contando isso pra quem tava no Brasil, pra não preocupar. Porque você vai toda preparada para um parto normal e saber que isso não vai dar certo, que você vai ter que fazer uma cesárea de emergência, é complicado. Então a gente ficou meio sem saber como contar. Mas é muito engraçado. Deu 3 horas daquele horário, o pessoal já tava mandando: e deu 3 horas, qual que é o que tá acontecendo, né? Theo nasce, não nasce, como que vai ser? O Oda e a minha tia estavam exaustos, né? Tinham passado a noite já do dia 5 pro dia 6 ali na maternidade. Minha tia foi dormir no carro, o Odair dormindo numa poltrona ali do lado. E eu sem comer, minha última refeição foi no dia 5, eram umas 7 horas da noite. Virada em fome, não podia comer nada. Aí o Oda e a minha tia voltaram pra casa pra tomar um banho, pegar roupa pra eles. Tava muito frio, eles passaram muito frio na maternidade. E foi bem nesse momento que teve a troca de turno de novo. Uma senhorinha muito, muito querida. Ela, querida comigo, né? Porque eu acho que ela era meio que a chefe do plantão. Braba com as outras, assim. Fala: esse menino tem que nascer. Então, vamos medir quanto que ela tá de dilatação. Tava com 4 naquele momento. Ela me virou de lado. Ela falou: daqui 1 hora eu venho te ver. Só que o que ela fez? Ela passou um gel quando ela foi medir a dilatação, que é pra amolecer o útero, e aumentou a velocidade do hormônio que eu tava tomando. E então do meu lado direito tinha um monitor que controlava, ele injetava tanto o soro quanto o hormônio. Então injetava o soro, depois injetava o hormônio. Eu acho que eu tenho foto, eu vou colocando no decorrer imagens aí pra vocês acompanharem. E deu 2 horas, 1h30, 2 horas, posso estar bem perdida nos horários, como eu falei. Voltou toda a equipe dela e foram medir. Eu tava com 6 de dilatação. Uau! Eu achei que... Eu falei assim: que adianta? Eu tava muito nervosa já, impaciente. Eu falei: que adianta? Daqui 2 horas eles vão me medir e vai estar aí com 5 no máximo. Tá indo muito devagar, ou vai estar a mesma coisa, não tá resolvendo. Vamos fazer logo a cesárea.
eu quero meu bebê. E ela falou, daqui a pouco a gente volta. Saiu toda a equipe, eu tava morrendo de fome. Minha prima foi perguntar se eu podia comer alguma coisa, eu não podia, eu tava com a garganta seca. Eles trouxeram um copão, falei, nossa, alguma coisa muito gostosa, né? Ou água, não sei. Era um copão de gelo, e aquilo ali eu podia, era só gelo que eu podia comer. Mas dá aquela sensação de você mastigar alguma coisa e pelo menos sacia a tua sede, né? Não deu, acho que 1 hora elas voltaram pra medir. Eu estava com 10 de dilatação. E o Oda e a Mitya não tinham chegado ainda. Eu já falei, meu Deus, esse menino vai nascer e o pai não vai ver, né? Liga pra ele, pedi pra minha prima já ligou. Eles vieram dali 20 minutos, eu acho que eles já estavam ali no hospital de novo. E já começou a vir aquela mesa de ferramental, instrumentos cirúrgicos. E começaram a vir as parteiras para eu fazer força, para pelo menos apontar e ver como que ia o decorrer desse parto, né? Eu, pra mim, já achei que ali era pra eu fazer a força que eu tinha que fazer e o Theo ia nascer. Eu tava com muito medo, porque a anestesia que eu tinha tomado na madrugada do dia 5 pro dia 6, eu tava com a mesma anestesia. E fica um controle pendurado aqui em você, que você vai controlando a anestesia. Eu não sentia a minha perna esquerda, ela pra mim era um peso que eu não sentia, eu mexia, eu batia nela, eu não conseguia controlar a minha perna. E a perna direita formigava muito, mas eu sentia. E eu fiquei com muito receio por alguns casos que a gente escuta, então eu fiquei com receio ou de eu estar anestesiada demais no momento de fazer o parto, de eu não conseguir controlar a pressão que eu tinha que fazer pro Theo nascer, ou de eu estar sem a anestesia e acabar sentindo tudo. Então eu ainda sentia, eu ainda não conseguia movimentar meu pé, mas eu apertei mais um pouco, porque eu já estava conseguindo sentir dor na contração. E essa dor já estava começando a ficar mais forte. Foi quando eu estava conversando com a minha cunhada. E eu conversando com ela com 10 de dilatação, eu falei, vai ser agora. E não deu outra, começou a entrar a enfermeira e eu conversando com ela, daqui a pouco eu desliguei. E eu desconcentrei, me perdi na conversa. Então, nesse momento, começaram a, daí sim, me preparar pro parto. Então, já começaram a trazer, a elas se vestirem, né? E a conversar comigo como que ia ser e tal. Chegou um momento que eu precisava de ajuda, então era minha prima segurando minha perna de um lado, minha tia segurando a perna do outro, porque aqui muito diferente do Brasil nesse aspecto. O Odair aqui perto de mim também em estado de choque pelo que eu tava passando ali, né? Porque por mais que você esteja anestesiada, a pressão que você faz pro bebê nascer, você sente toda. Pelo menos eu senti. E como eu falei, as minhas últimas contrações ali eu tava sentindo. Então, eu sabia o momento em que eu tava tendo a contração pra eu ter que fazer força pra ele nascer. Mas é lógico, eu tava sentindo um pico de 10 de contração, eu sentia num pico 5, vou dizer assim.
Mas como tinha esse delay da anestesia, eu sabia que era a hora. Eu fazia força e nada. E eu olhava pra enfermeira e falava, o que eu estou fazendo de errado? Por que ele não tá nascendo? E ela falava, você tá fazendo certinho, não é isso. Só que tá difícil, elas falavam. Ele virou. Então o que acontece? Ele virou a cabecinha dele. E a parteira, porque são parteiras que fazem o parto, ela não tinha mão suficiente para virar ele de novo, para ele poder nascer sem tanta dificuldade. Foi aí que eles tiveram que chamar um médico e foi o que ela explicou. A gente tá chamando um médico que ele tem a mão maior e ele vai conseguir virar o teu bebê. Então foi o que aconteceu. Eu fiz força, que toda hora ela falava. E ele conseguiu virar o Theo e já saiu. Então ele só virou o Theo e saiu e a parteira continuou. Então a gente continuou fazendo força. E foi uma hora assim que eu. Até assim, depois a minha tia e a minha prima saíram, ficaram só assistindo de camarote ali tudo que tava acontecendo. E ela chamou o Oda pra poder me ajudar a fazer força. Então ele ficou bem na minha frente, assim, com uma toalha. Ele puxando de um lado, eu puxando do outro. Que na verdade era pra ele segurar, né? Pra eu puxar, pra eu conseguir fazer força. E foi muito o que me ajudou. Ele me olhava no olho e me ajudava a fazer essa força física e mentalmente, assim. Foi um momento muito único e marcante, assim. Eu nunca vou esquecer isso tudo que aconteceu. E na minha cabeça só vinha o quanto eu queria estar perto do Theo e o quanto eu tava sentindo a minha família por perto. Isso tudo veio muito na minha cabeça. O Theo enfim nasceu. Foi 1h e 10 de parto ativo. E ele ouvia aquele chorinho. Assim que ele nasceu, eles colocaram o Theo em cima de mim. Aquele cheiro. Aquele olhinho dele, que é muito esperto. Ele nasceu e já abriu aquele olhão dele. Aquele calorzinho do corpinho, aquelas mãozonas dele, todo assustadinho, com frio. Ter ele aqui em cima de mim, o Odair cortou o cordão umbilical. Foram momentos muito marcantes, assim. Foi um momento mágico. E quando colocaram o Theo em mim, eu pensei muito na minha mãe e no meu pai. Do quanto eles estavam sendo representados ali comigo em pensamento. Meu pai estava em casa sozinho, desesperado, querendo a notícia. E a família toda querendo a notícia. E eu agradeço muito a minha prima e a minha tia que veio especialmente para o nascimento do Theo.
Minha prima também veio de Orlando pra cá pra isso. Por elas serem essa ponte, esse porta-voz nosso pra toda a família. Por acalmar o coraçãozinho do meu pai e da minha mãe. E isso foi muito importante pra gente. Eu falei que a minha tia trouxe muito mais do que uma ajuda pro nascimento do Theo. Ela trouxe um pouquinho de casa de volta. Agradeço muito, tia, prima. Obrigada mesmo. Desculpa, gente, é que é muita emoção você estar longe de todo mundo e querer estar tão perto ao mesmo tempo. Mas, enfim, o nosso baby Theo nasceu. E o que falar, assim, do atendimento foi excepcional. Todas as atendentes, toda a equipe médica, todas as parteiras, todas as enfermeiras que passaram pelo quarto me atenderam muito bem. Tenho que agradecer a Deus por ter colocado essa oportunidade do Theo nascer aqui e por essa estrutura que a gente pode ter. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas de novo em relação a tudo isso, deixa aqui nos comentários. O Theo é nosso bebezinho gostoso. Eu vou apresentar ele pra vocês. Quem me acompanha no Instagram já conhece ele nos stories, já conhece ele nas postagens. Ele tá aqui, meu bebezinho gostoso, dormindo, mamãe. Tô dormindo, mamãe. Esse cheirinho maravilhoso. Esse aqui é o meu bebezinho. Oi. Dá oi pra todo mundo, filho. Dá oi pra todo mundo. Oi. Oi, pessoal. Eu tô dormindo e minha mãe quer me mostrar pra todo mundo. Eu não quero. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.